Olá! Como conseguir o que você realmente deseja? Como realmente começar a ser magnética, atrair tanto o que você deseja na sua vida, sem muito esforço, sem muito sofrimento. Essa é a última aula do Eleva. Eu espero que possa fazer muito sentido para você. Se você perdeu alguma aula, eu vou preparar um material para que você tenha acesso às aulas anteriores. E hoje é uma aula muito gostosa, muito especial. Já conto que ela vai ser breve, mas eu quero pontuar coisas importantíssimas para você atrair mesmo, ser aquela pessoa que atrai o que deseja. Porque no seu coração tem muita coisa boa, né? No seu coração você deseja o bem para você, você deseja o bem para as pessoas, mas por que que tu não recebe aquilo que realmente? Por que que as coisas ainda estão travando na sua vida? Sejam muito bem-vindas, meninas! Nossa, nessa quarta, nesse sábado à tarde, muita gente. Como vocês estão? Então vamos lá. Eu queria que eu vou trazer alguns pontos importantes quando a gente fala de atração, de magnetismo. Existe toda uma questão sobre lei da atração, e muito provavelmente se você estuda a lei da atração, você já se frustrou em algum momento. É ou não é? É ou não é? Já se frustrou porque você fala assim, eu faço do jeito que manda ali, não acontece nada. E aí eu vou te dar umas orientações que elas são fundamentais para que aconteça exatamente na hora que você quer, no momento que você quer, porque existem camadas e a gente precisa estar pronto para aquilo que a gente está manifestando. E pronto, que eu falo é sustentar o campo, sustentar a energia, bancar o adulto. Às vezes a gente tá querendo um relacionamento, mas a gente não tem um relacionamento saudável conosco. Então como que eu vou ter relacionamento saudável com outro? Entende? Primeiro começa comigo. Primeiro eu preciso doar o que tem de bom em mim para mim mesma. Primeiro eu preciso repassar isso para mim. Porque para muitas, eu sei que muitas vão se identificar aqui, você é uma grande doadora, você aprendeu a doar e para você essa bondade, a generosidade, às vezes tá em você. De sempre querer ajudar, de ter uma dificuldade de dizer não, mas é um não, que às vezes para você, cara, não custa nada. Não custa nada. Só que você pode doar muito. Só que você não precisa dar tudo que você tem pro outro. Isso é uma grande virada de chave. Você pode doar o que você deseja para o outro. Você pode doar sua energia, você pode doar seu tempo, mas você precisa saber que você não precisa doar tudo de si. E essa é a diferença. Porque quando você entra num processo de sacrificar, de às vezes estar doando demais, principalmente para filho, porque tem um dilema de que mãe doa demais, né? Por exemplo, essa cena é clássica, de você comeu e a criança pede mais comida do seu prato. Tipo, se a criança já comeu e você tá lá comendo um doce. Ai, quero mais. Gente, você pode falar não pro seu filho, entende? Porque às vezes é o único momento que você tem ali, entende? Nós vamos doando muito mais, e esse doar é uma escassez, quando a gente doa demais nas relações e vai faltando. Outro ponto importante para a gente falar sobre manifestação e atrair o que a gente deseja é manifeste na alegria. Quando nós estamos tristes, potencializa a nossa tristeza, potencializa a nossa dor. E geralmente quando a gente está triste, não, agora eu vou imaginar uma coisa boa, mas cara, internamente você tá com raiva, você tá triste. Não manifeste, não cria outras situações. Às vezes você vai viver o luto, permite viver a tristeza, permite viver a raiva, porque a dor, ela potencializa aquilo que você está sentindo. Então permita sentir, só permita sentir. Na hora que você estiver mais alegre, arrumando a casa, botando uma música divertida, fazendo comida, sei lá, uma coisa que você esteja com uma vibração um pouco mais elevada, é ali que você vai precisar manifestar mais. É ali que você vai botar mais alegria. Porque um grande manifestador é a nossa alegria. Só que para a gente sentir alegria, a gente precisa sentir as tristezas, as decepções, as frustrações. Enquanto você estiver brigando com as decepções, com as tristezas, você não sente a alegria genuína, ok? Então esse é um ponto importante. E o outro ponto que eu vejo que todo mundo escorrega no livre-arbítrio, numa hora de você manifestar, na hora de você imaginar,
que é você não manda no outro. Você pode ter um casamento de 20 anos. Quando você está manifestando, às vezes você vai manifestar você. Não é imaginar, vou imaginar meu marido na praia, com os meus filhos, que eu vou imaginar casando com ele. Não, imagina o seu casamento, mas não coloca outras pessoas. Porque você fere uma lei divina que é do livre-arbítrio. O outro pode escolher. O outro pode escolher não ir para a praia. O outro pode ir na viagem, ele pode escolher ficar no hotel. Então imagina que você está feliz na praia. Imagina que você está feliz no seu, independente de quem seja. Se você começa a manifestar tendo outras pessoas envolvidas, você fere uma lei. E essa lei ela é primordial, entende? No fluxo de vida. E, gente, você pode ter tanto tempo de relacionamento, você pode ser mãe, você não interfere no livre-arbítrio do outro. Entende? Até para fazer oração, gente. Às vezes a gente fica assim, nossa, eu quero muito que meu filho passe no vestibular, que não sei o quê. É genuíno, é o desejo dele também. Mas cuidado com isso. Cuidado. Manifeste para você. O que você pode manifestar em uma oração com o filho, com seu marido, é que, nossa, que ele tenha proteção, que ele tenha aprendizados, que seja muito bom, que o melhor caminho se abra para ele, entende? Isso é manifestar com o outro sem interferir no livre-arbítrio. Porque às vezes a alma dele tá pedindo para não passar mesmo no vestibular, porque ele vai ter outros caminhos, sei lá, entende? A gente não sabe. Mas cuidado para não ferir essa lei. E outra coisa que eu sei que emperra no negócio é a gente achar que a gente às vezes elevou um pouquinho a nossa energia, que a gente não vai ter problema. Isso a gente trabalhou em vários momentos aqui, eu queria que vocês reforçassem isso. Nós sempre vamos ter problemas para resolver, sempre. E às vezes pode até ser a mesma natureza, às vezes é o mesmo problema financeiro, né? Às vezes é um problema de relacionamento, mas o nível que a gente está, ele é sempre diferente. Sempre. Nós não somos mais os mesmos lados de trás. E eu tava até falando ontem com uma amiga, eu tava tomando café com ela, que eu aprendi que há muitos anos atrás, séculos e séculos atrás, na Irlanda, nesses países, Escócia, nesses países europeus, existia uma mulher que chamava mulher curandeira, não é curandeira, mulher comunicadora. Eram mulheres que visitavam a casa das pessoas, elas exerciam essa curandeira, porque me veio curandeira, mas não era esse nome, era uma mulher comunicativa. Elas levavam a cura através da palavra. Então, quando aparecia essa mulher, a sensação, e a minha amiga falou, nossa, é as benzendeiras. Que elas iam e elas conversavam com a família. Então, aquela família trazia, nossa, menina que tá morrendo de cólica, né? Essa daqui tá com prisão de ventre, né? Não vai no banheiro. Aqui em casa a gente tá tendo esse conflito, a gente tá com esse problema. Então, eles traziam as informações e essas mulheres, elas, através da palavra, e aí eu não sei se chega a ser a bezendeira, porque elas não faziam nenhum gesto com as mãos, era só com as palavras. Elas curavam as pessoas ali, elas traziam uma cura. E a cura, entenda quando eu falo de cura, é exatamente isso que acontecia há séculos atrás lá na Irlanda e na Escócia, que era a dissolução daquele complexo psíquico. E daí, meses depois, anos depois, algumas semanas depois, aquela família ia viver outros complexos, ela ia viver outros movimentos psíquicos. E é exatamente isso que acontece conosco. Não é que nunca mais eu vou ter problema. Não, eu vou ter às vezes a mesma natureza, mas com detalhes diferentes, com outra perspectiva, ou às vezes com o mesmo, até eu conseguir dissolver aquilo ali, entende? O que eu quero contar para vocês é que às vezes a gente acha que só nós temos problemas, que o nosso problema é o mais pesado. E aí é diferente de perspectiva. Às vezes, você olha assim, às vezes sua cunhada, sei lá, vai desabafar. Você fala, gente, mas que problema besta é esse, né? O meu é muito mais sério. Não, isso que é problema. Não, cada um tem uma questão. Porque tá num movimento psíquico, tá numa característica psíquica ali. Entende? A gente precisa olhar.
O que eu gostaria muito do movimento do Eleva é que a gente olhasse com os nossos movimentos com mais amor. Porque a gente olha meio dando muita porretada na gente. Que é assim, ai, de novo. Olha, não, gente, eu sou muito ruim. Olha o tanto que, entende? A gente ainda tá olhando muito para nossa falta. Mas que essas aulas e os exercícios possam te ajudar nesse momento de deixa eu relembrar. Deixa eu trazer um resgate da minha alma que eu preciso. Então, foi esses 11 dias que nós passamos juntas, foi para trazer isso, um resgate de alma, para que você conseguisse elevar minimamente a sua energia, para que você possa atrair realmente aquilo que você deseja. E nós só atraímos aquilo que a gente deseja quando a gente tem objetivos claros e principalmente quando a gente está conectada com o nosso coração. O nosso coração é um grande guia, um grande imã para que a gente possa realmente sintonizar um farol para aquilo que a gente deseja. E às vezes nossos desejos, os nossos objetivos vão mudando ao longo do caminho, mas que quando a gente está sintonizado conosco, com o nosso coração, a gente sempre sabe onde a gente está. A gente não se perde nos. A gente doa, mas ainda tem ali para abastecer. A gente sabe onde que eu estou precisando, para onde que eu vou, para onde que eu abasteço, quem que me recarrega, quem que pode me ajudar a resgatar ou a reacender a luz que está em mim. É esse o objetivo do Eleva, é esse o objetivo que eu queria trazer para vocês, que vocês possam saber que vocês podem contar com as pessoas, mas principalmente quando você está sintonizada com seu coração, que é um grande imã de atrair aquilo que você merece para sua vida, ok? Até segunda, pelo menos segunda ou quarta, segunda ou terça, eu tô com quarta na cabeça hoje, né? Segunda ou terça eu disponibilizo o material com os links das aulas. Eu queria agradecer muito para quem participou, que assistiu uma aula, assistiu 10 minutos, que fez um exercício, que você possa ter recebido aquilo que você estava precisando. Para mim foi um grande prazer, foi incrível, porque me ajudou em processos internos e profundos aqui comigo, e eu me curo com a sua cura e a gente se transforma juntas, ok? Ótimo final de semana para você, espero que você fique bem e a gente vai conversando e a gente vai falando, tá bom? Lá no grupo, hoje tá meio corrido, mas eu quero depois colocar uma enquete para saber qual aula, qual exercício foi importante para você. Para eu saber, né? Assim, de curiosidade mesmo. E permaneça no grupo, tá bom? Se você sentir de sair, ok, não tem problema, mas permaneça no grupo. É um grupo sempre que eu tenho umas ideias, ele é um grupo ali backup, é um grupo que eu converso. A sensação que eu tenho é que é VIP mesmo, assim, é que o povo que tá ali é o povo, sabe, meu povo, né? Então fique ali, se você sentir. Não sou de mandar mensagem à toa, sempre mando mensagem quando precisa pra gente ter uma troca. Quero Eleva 2. Vamos! Em breve. Também quero, gostei, tá bom? Um beijo pra vocês, tá bom? Fiquem com Deus.